falar de AVC sem falar de trombectomia mais. E é importante que qualquer médico, clínico, intensivista tenha essa noção, porque o atraso no tratamento atrapalha fundamentalmente o desfecho dos pacientes. Então, basicamente, a ideia dessa aula é falar um pouquinho das indicações da trombectomia mecânica no AVC isquêmico, o que a gente tem hoje em dia de evidência, de estudo. Eu sou o François, o R3 lá da Neuro, para quem não me conhece. Então, vamos lá. Eu fiz essa pesquisa hoje, então se você entrar no PubMed e colocar trombectomia mecânica no AVC, tem mais de 2.900 artigos. A gente repara aqui que nos últimos anos teve um aumento exponencial na quantidade de publicações sobre o tema, talvez seja um dos temas mais estudados atualmente, pelo benefício que ele trouxe no tratamento do AVC, né? E vocês vão ver que realmente é um tratamento que já foi incorporado definitivamente. Então é impossível falar tudo sobre o tema, lógico, não tem como. A gente vai tentar dar uma pincelada boa aí para ver se todo mundo sai dessa aula pelo menos tendo uma noção boa sobre o tema. Vou começar então com esse caso clínico, que é de um artigo da New England desse ano, um artigo de revisão sobre o tratamento do AVC isquêmico. Ele começa o artigo com esse caso, um paciente de 62 anos, masculino, destro, previamente independente, teve um quadro súbito a 1 hora de dificuldade de fala e hemiparesia à direita. Ele chegou alerta, porém afásico, com a paralisia facial central à direita e uma hemiparesia à direita, estável hemodinamicamente, não tinha nenhuma outra comorbidade, não tomava nenhuma medicação. Fez uma tomografia, mostrou somente essa pequena hipodensidade aqui no córtex da ínsula à esquerda. E aí a questão do artigo é a seguinte: fazer o que com esse paciente? Trombólise, não fazer nada, tratamento conservador, mandar para o CTI, né? Então essa é uma noção que todo clínico, todo médico tem que saber. Não pode ficar esperando o neurologista chegar para tomar uma conduta num caso desse, né? E muitas vezes vocês não vão ter um neurologista ou um neurocirurgião por perto. E é um caso em que tempo é vida em termos de neurônio, né, em termos de cérebro, a qualidade de vida do paciente depende muito do tempo do tratamento. Então, o paciente com essa pequena hipodensidade, com hemiparesia e uma afasia. Vamos lá, o que deve ser feito, né, com 1 hora de evolução? Se não houver nenhuma contraindicação, trombólise é fundamental, trombólise endovenosa com até 4 horas e meia. Nesse caso, então, a gente vê que a angiotomografia que foi feita, que deve ser feita mesmo nas primeiras 6 horas, um estudo vascular, mostrando aqui a cerebral média direita enchendo bem, né, e a cerebral média esquerda ocluída nesse ponto, no primeiro ramo da artéria cerebral média, no primeiro segmento, né? Então, você vê que ele tem uma oclusão de um vaso muito grande, que é a artéria cerebral média, que irriga quase todo um hemisfério, né? E aqui na angiografia o paciente foi para hemodinâmica, a gente vê a oclusão, o stop aqui vascular na cerebral média, e depois do tratamento com a trombectomia mecânica, né, ou com stent ou com aspiração do coágulo, uma reperfusão completa do vaso cerebral médio. Então, esse tratamento, hoje em dia, é o que deve ser feito nesses casos de uma oclusão de um vaso grande, que seriam principalmente a cerebral média ou a carótida ocluída. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Só como introdução, né, antes desses tratamentos modernos do AVC, a mortalidade precoce nos primeiros dias chegava a 10%, metade dos pacientes tinham déficits moderados, graves, um quarto ficavam completamente dependentes para todas as atividades. Então, vocês imaginam como que isso é mórbido, né? E dá trabalho para as famílias, isso é custoso para o sistema de saúde. A trombólise endovenosa só foi firmada mesmo como um tratamento definitivo em 95. Então, vocês imaginam que até 1995 não tinha muito a ser feito para um paciente que chegava com AVC no pronto-socorro, e a trombólise endovenosa revolucionou isso, né, mas tem relativamente pouco tempo, e a trombectomia menos tempo ainda, só tem 5 anos que ela foi estabelecida como um tratamento definitivo nesses casos de oclusão de vasos grandes. Lembrando mais uma vez que o tratamento do AVC depende do início dos sintomas, da gravidade do déficit, que isso já é relativo hoje em dia, e dos achados na neuroimagem. E todo mundo tem que saber isso. O tempo é a última vez que o paciente foi visto bem. Muitas vezes o paciente acorda com o déficit, então a gente tem que considerar a última vez que ele foi visto bem a noite anterior, né? Isso é importantíssimo perguntar para as famílias no momento da anamnese. Só alguns conceitos que a gente tem que relembrar antes de entrar no tema mesmo, algumas escalas que eu vou falar bastante durante a aula, só para a gente relembrá-las, né?
Então, a escala do NIH é uma escala que avalia a gravidade em termos de clínica do paciente que sofre de um AVC. Ela é composta de 11 itens. Ela é uma escala que vai de 0 a 42, dependendo da pontuação. Então, avalia nível de consciência, déficits visuais, paralisia facial, força do paciente, ataxia, sensibilidade, linguagem, né? Então, é uma escala que tem 11 itens e que 0 é um paciente que está assintomático, 42 seria o grau mais grave em termos de clínica do paciente que sofre de um AVC. Aí a gente pode considerar que acima de 21 é um AVC grave, de 15 a 20 é moderado a grave, menor do que 4 seria um AVC minor, um AVC pequeno, né? E 0 é o paciente assintomático. Só para a gente relembrar essa escala, existe ela em português, disponível na internet. Ela deve ser aplicada para todo paciente que chega no pronto-socorro com sintomas de AVC, para avaliar a gravidade clínica do paciente. Um paciente que tem um NIH mais baixo, pode-se esperar, né, que ele não tenha uma oclusão de vaso grande, apesar disso ser relativo, e um AVC, um NIH mais alto, indica provavelmente uma obstrução de um vaso maior. Essa escala de Rankine modificada também é uma escala bastante falada nos trabalhos, vocês vão ver mais para frente. É uma escala que avalia a funcionalidade do paciente. Então, uma escala que vai de 0 a 6. 0 seria o paciente assintomático, 6 o paciente morto, 5 é o paciente moribundo, né? 4 é o paciente totalmente dependente, inclusive para deambulação. 3 é um paciente que é parcialmente dependente, mas consegue deambular sem assistência. 2 é um paciente independente, né? Algumas atividades ele não consegue, mas ele é independente. 1 é totalmente independente para as atividades do dia a dia, não tem nenhum déficit grave. E 0 é o paciente assintomático. O objetivo do tratamento do AVC, todos os trabalhos colocam como uma escala de Rankine modificada menor ou igual a 2. Ou seja, você quer tratar o paciente para ele ficar assintomático, né, durante a vida dele após o tratamento. Esse é o ideal. Existe outra escala, que é a escala de Aspects. É uma escala desenvolvida na Universidade de Calgary, né, em Alberta, no Canadá. É uma escala especificamente para trombectomia. Ela é uma escala que avalia somente a tomografia de crânio sem contraste e avalia se já existe hipodensidade em alguns territórios ou não, né? Ela é aplicável facilmente, reprodutível e tudo, e ela é uma escala que vai de 0 a 10. E são vários locais, são 10 locais que se avalia se tem hipodensidade ou não na tomografia. E esses locais são 6 territórios da cerebral média. Esse aqui seria o opérculo frontal, no giro frontal inferior. M2 a ponta do temporal e M3 a porção posterior do lobo temporal. Então, um ponto para cada localização dessa. M4 já ramos mais altos da cerebral média, cortes mais altos, né? M4, M5 e M6. Um ponto para cada localização dessas da cerebral média e um ponto se você pegar um corte tomográfico axial, né, no nível dos núcleos da base, um ponto para a cabeça do núcleo caudado, um ponto para o núcleo lentiforme, um ponto para a cápsula interna e um ponto para o córtex da ínsula. Então, uma escala que 10 é uma tomografia completamente normal e cada área de hipodensidade você vai perdendo pontos no aspects. Então, se tiver tudo preto na tomografia, uma hipodensidade já grande, vai ser um aspects de 0. Né? A gente pode ver esses dois exemplos. Um paciente pode chegar dessa forma, com a tomografia completamente normal, seria um aspects 10, e nesse caso, por exemplo, ele perdeu um ponto uma área isquêmica bem definida, né, em território da cerebral média, e ele perdendo um ponto no aspects, porque ele tem isquemia na cabeça do caudado, no núcleo lentiforme, no córtex da ínsula, M1, M2 e M5. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele perderia 6 pontos, seria um aspects de 4. Né? O tratamento com a trombectomia mecânica, nos casos em que a tomografia não mostra muitas alterações na fase aguda, é um tratamento que tem desfechos bem melhores. Isso aqui já indica uma área de isquemia bem definida, já mostra uma área de edema vasogênico, né? Ou seja, já houve quebra da barreira hematoencefálica, e a reperfusão do vaso, ou seja, voltar a nutrir essa região com a vascularização completa é um risco maior de transformação hemorrágica, e em muitos casos não há um benefício tão importante em termos de clínica, porque essa área a gente pode considerá-la como perdida, né? Apesar de que em alguns casos a gente vai ver que existem estudos
com trombectomia com um aspect mais baixo. Mas, de toda forma, de uma maneira geral, o paciente que tem uma tomografia com poucas alterações vai responder muito melhor ao tratamento do que um paciente que já tem um aspect mais baixo. Essa outra escala, que é a escala de Tisse, é uma escala de 2003, um tempo que ainda era feita a trombólise intraarterial no tratamento do AVC agudo, que já entrou em desuso. Ela é uma escala que avalia a reperfusão. Então, a reperfusão depois da trombectomia. 0 é quando você não consegue reperfundir aquele vaso depois do tratamento, e 3 é a reperfusão completa daquele vaso, com vários graus entre os dois. Né? O objetivo na trombectomia mecânica, vocês vão ver nos trabalhos, seria um grau 2B, um TICE 2B, que seria o enchimento completo daquele território, com um enchimento um pouco mais lento que o normal, e o grau 3 é a reperfusão completa, normal, de todo o território daquele vaso. Também é uma escala importante saber, porque ela vai entrar em quase todos os trabalhos. Só relembrando um pouquinho da história, então, né, a trombólise endovenosa, ela se definiu mesmo com parte de tratamento só em 95, com esse estudo NINDS, que mostrou benefício da trombólise em até 3 horas do ictus do AVC. Entre 95 e 2008, houve esse ato, né, do tratamento com a trombólise endovenosa, até que chegou o estudo do ECAS-3, que mostrou benefício da trombólise até 4 horas e meia, que é o que é mais aceito hoje em dia, até 4 horas e meia, se não houver contraindicações, é obrigatório trombolizar o paciente. Já em 2016, alguns dos trabalhos mais recentes, né, mostraram um benefício também de uma dose menor da alteplase. Esse trabalho fez uma dose de 0,6 mg por quilo em vez de 0,9, que é a dose padrão, mostrou uma não inferioridade, mas é um trabalho somente com asiáticos, então ele não foi reproduzido ainda de uma maneira global para pacientes orientais, então ainda não é bem utilizada essa dose de 0,6. Outros trabalhos também mostraram tenecteplase como alternativa à alteplase, um trabalho bem interessante. O tenecteplase, você administra ele em bolos, né, diferente do alteplase, que você faz aquela dose de ataque e depois corre em 1 hora, e mostrou que também o tenecteplase não foi inferior ao alteplase, já pode ser feito como parte do tratamento do AVC agudo. O objetivo aqui não é falar de trombólise, é só mostrar parte dessa história. Esse trabalho, já de 2018, o EICAP, mostrou o benefício da trombólise guiada pela ressonância em pacientes que você não sabe o ictus. Então, paciente que tinha alteração na difusão, que é uma sequência que mostra alterações mais precoces da isquemia, e não tinha alteração na sequência do flare, eles faziam a trombólise e mostrou um benefício do tratamento para pacientes que tinham alteração na difusão e não tinham no flare. Quer dizer, que não tinham edema vasogênico importante ainda, que deviam se encontrar dentro das 4 horas e meia do ictus, apesar dele ser desconhecido. E mais recente, um trabalho mostrando benefício da trombólise até 9 horas do ictus, também guiado pela perfusão, que é uma técnica que mostra a área de isquemia e a área de penumbra, né? Que é a área que está em sofrimento, mas que ainda não houve morte neuronal. É um trabalho que mostrou benefício com aumento do risco de transformação hemorrágica. Mas então, hoje em dia, a gente tem trombólise até 9 horas do ictus. Claro que o mais aceito e mais usado, né, como evidência, é até 4 horas e meia. Então, em relação à trombectomia, que é o objetivo mais importante da aula, qual que é a importância dela? A gente tem que lembrar que a trombólise endovenosa, ela muitas vezes não é eficaz para pacientes que têm oclusões proximais, principalmente da cerebral média ou da carótida. O paciente que tem uma oclusão da cerebral média, 30%, talvez um pouco menos, recanalizam somente com a trombólise endovenosa. Então, 70% dos pacientes você não vai conseguir recanalizar e o paciente não vai melhorar, porque o vaso continuou ocluído. E menos de 10% dos pacientes que têm a carótida interna ocluída vão recanalizar esse vaso com a trombólise endovenosa. Então, para um tratamento que não tem tanto benefício nesses casos, deve ser feito, mas lembrando que a reperfusão não vai ser bem sucedida na maior parte dos casos. Até 2013, vocês vão ver que a trombectomia não era bem indicada, os resultados dos trabalhos eram muito ruins, principalmente por causa da metodologia dos trabalhos, da parte técnica mesmo do procedimento e da seleção dos pacientes. E em 2015, então tem só 5 anos, que a trombectomia se mostrou realmente importante, com resultados muito bons, e revolucionou completamente o tratamento do AVC isquêmico na fase aguda. Esses foram os 3 trabalhos de 2013, né, o IMS-3, o Síntesis e o Mr. Rescue.
todos da New England, que tentaram começar com essa história de tratamento endovascular no AVC isquêmico. Por que eles deram errado, né? Foram trials negativos. Eles não mostraram benefício, apesar de não ter tido aumento importante da mortalidade. Quais foram os problemas desses trabalhos? Nem todos os pacientes eram submetidos à angiotomografia na fase aguda. Aqui no IMS-3, menos 50%, no síntese, só 30% dos pacientes faziam uma angiotomografia na admissão, ou seja, o paciente que ia para a endovascular, para a hemodinâmica, não se sabia ao certo se ele tinha ou não uma oclusão de um vaso grande, da carótida ou da cerebral média, né? Não era avaliada a área de penumbra. O que é a área de penumbra? É uma área que está sendo... existe um sofrimento neuronal naquela área, pela hipóxia e pela hipoperfusão, mas em que não houve morte neuronal ainda, né? Então, o objetivo do tratamento do AVC isquêmico é recuperar a área de penumbra. A área de isquemia já é uma área perdida, mas a área de penumbra é uma área que pode ser recuperada. Então, nesses trials não foi avaliada essa área de penumbra. Nesse trabalho, MS3, só 1/3 dos pacientes não tinham oclusão na angio-TC, ou seja, eles eram randomizados para o grupo endovascular, mas não eram tratados, porque chegavam na hemodinâmica, não tinha nada a ser feito, porque eles tinham uma oclusão mais distal da cerebral média, né? E, então, não tinha nenhum benefício do tratamento endovascular, apesar de que eles foram randomizados da mesma forma. O tempo de punção femoral, então, um tempo elevado, mais de 6 horas nesse trabalho, um core isquêmico grande, ou seja, uma área de isquemia já bem definida, grande na ressonância, em alguns trabalhos. Então, o paciente não ia ter benefício do tratamento porque já tinha uma área isquêmica grande, bem definida, né? Muitos pacientes não tinham oclusão proximal e não tinha área de penumbra a ser salva. As técnicas não eram também padronizadas, alguns trabalhos utilizaram o RTPA intraarterial, ou dispositivos que não são muito utilizados hoje em dia mais no tratamento, né? E a taxa de reperfusão dos vasos, ou seja, um TICE maior ou igual a 2B, igual nós comentamos, não era conseguida na maior parte dos pacientes, né? Menos de 50% dos pacientes tinham uma reperfusão satisfatória dos vasos. Aqui só um resumo desses trabalhos, mas mostrando que não houve benefício, né, em relação ao desfecho, apesar de uma mortalidade de não ter ocorrido um aumento importante da mortalidade dos pacientes tratados da maneira endovascular. Outro problema desses trabalhos foi que a maior parte dos pacientes eram submetidos ou a trombólise intraarterial, né, poucos pacientes eram tratados com stent, só 1% desses casos tratados com stent, o Solitaire, e esse trabalho, nenhum paciente tratado com stent. Nós vamos mostrar mais para frente o que é o stent, que é um mecanismo de tratamento para remover o trombo do vaso. Já em 2015, né, surgiram 5 trabalhos aí que revolucionaram completamente a história da trombectomia. Foram o Mr. Clean, o Extend IA, o Escape, o Swift Prime e o Revascat, todos também publicados na New England. Esses já foram trabalhos que deram certo, principalmente por causa de questões relacionadas à técnica do procedimento e à seleção dos pacientes, né? Então, trabalhos com número satisfatório de pacientes, já a maior parte dos pacientes tratados com stent para trombectomia, e principalmente que é o stent retriever, vou mostrar mais para frente como que é feito o procedimento. Todos os pacientes 100% submetidos à avaliação arterial com angiotomografia ou angiorressonância na admissão, né? Alguns pacientes com avaliação da área de perfusão, e a gente vê que a maior parte dos trabalhos consideraram aspects maior ou igual a 6 para a inclusão dos pacientes no tratamento endovascular. Ou seja, pacientes chegavam com aspects menor do que 6, ou seja, uma área de isquemia já bem definida na tomografia, não eram inclusos para o tratamento endovascular. A gente percebe que o NIH médio era alto, ou seja, o paciente tinha uma clínica exuberante do AVC, com aspects médio de 9 e de 7 nesse trabalho. Outra questão importante desses trabalhos foi o tempo até a punção femoral, que foi bem menor do que aqueles 3 que deram errado. Então, a maior parte dos estudos com o tempo até a punção menor do que 6 horas, né? E muitos trabalhos conseguiram boas taxas de reperfusão. Um TICE maior ou igual a 2B, em mais de 88% no Switch Prime, que foi o que teve melhores resultados. Quando a gente pega o ranking menor ou igual a 2, que é o objetivo primário desses trabalhos,
ou seja, pacientes que se tornam independentes em 90 dias, né? A gente pode perceber que existe um benefício muito grande entre o grupo tratado com a trombectomia e o grupo controle, submetido só ao tratamento clínico. Nesse caso aqui, 60%, 71% dos pacientes independentes em 90 dias. Então, assim, um tratamento realmente impressionante. Todos esses 5 trabalhos mostraram um benefício claro da trombectomia, principalmente por quê? Porque houve melhor seleção dos pacientes tinham oclusão proximal. Na admissão, então, já era feita uma angiotomografia, mostrou que a cerebral média está fechada, é um paciente que pode se beneficiar do tratamento endovascular. Não tem oclusão de um vaso grande na angiotomografia, o paciente não vai para a hemodinâmica. Nesses trabalhos era assim que era feito, né? Um core isquêmico pequeno, ou seja, uma área já de infarto bem definida pequena, um aspect então grande, né? Maior do que 6, e um tempo até reperfusão menor que 6 horas na maior parte dos trabalhos. As técnicas também, principalmente por causa do stent retriever, eram melhores. Então, eles conseguiram um TICE maior ou igual a 2B, ou seja, uma reperfusão completa do vaso em mais de 60% dos pacientes. A gente vê aqui o TICE 2B ou 3, então quase 80%, quase 90% dos pacientes no Swift Prime, 86% no Extend IA. Então, os estudos conseguiram boas taxas de reperfusão com o tratamento e com a melhora da técnica do procedimento. Como é que funciona o stent retriever? Então, só para quem não é da área, quem nunca viu, entender. É um stent metálico. Aqui, vamos considerar que aqui é a carótida, aqui é a cerebral média, aqui um trombo na cerebral média. Você passa um fio através do trombo e você abre o stent dentro do trombo e puxa o stent. E dessa forma o trombo vem junto com o stent e você abre aquele vaso. Existe outro sistema que é um sistema de aspiração. Você chega com um catéter perto do coágulo e aspira. Vocês vão ver, eu vou colocar um vídeo no próximo slide, vocês vão ver que você aspira o coágulo junto com o vaso, com o sangue e tudo. É outra técnica de reperfusão. E existem mecanismos mais atuais, né, devices mais atuais, que utilizam os 2 métodos de uma maneira combinada. O stent mais a aspiração. Aqui, então, só para vocês verem como é que fica o trombo no stent aderido, esse é um caso de stent retriever, e esse é um caso de um trombo que foi aspirado. Então, você chega com um catéter lá perto do coágulo, né, e você liga um sistema de aspiração que realmente aspira o coágulo junto com o vaso, junto com o sangue daquele vaso. Então, são 2 técnicas possíveis. Nesses trabalhos de 2015, a aspiração ainda não era utilizado só o stent retriever. Então, em 2015 ainda, a AHA e a ASA, né, já soltaram um guideline colocando a trombectomia como um tratamento de escolha no AVC mesmo. Eles fizeram um resumo de todos os trabalhos, os 3 que deram errado e os 5 que deram certo. E qual que foi a conclusão que eles chegaram? Como nível A de evidência classe 1, ou seja, 1A de evidência, os pacientes devem receber terapia endovascular com stent retriever caso eles preenchessem esses critérios. Né? Um paciente previamente independente antes do AVC, o paciente que recebeu alteplase dentro de 4 horas e meia, dentro, né, dos critérios, se não houvesse contraindicações, obstrução ou da carótida interna ou da cerebral média do ramo M1 dela, primeiro segmento, segmento, desculpa, primeiro segmento da cerebral média, pacientes com mais de 18 anos, NIH maior ou igual a 6, aspects maior ou igual a 6, e o tempo até a punção menor ou igual a 6 horas. Então, isso já era classe 1 e nível A de evidência já em 2015, depois daqueles 5 trabalhos. Para garantir o benefício, então, a reperfusão com TICE 2B ou 3 deve ser atingido o mais rápido possível, dentro das 6 horas, 1B de evidência, né? E o tratamento depois de 6 horas tinha um benefício incerto, como nos pacientes com oclusão de M1 ou da carótida interna. Isso até 2015. Então, até 2015, trombectomia mecânica até 6 horas para pacientes bem selecionados, né, com aspects maior ou igual a 6. Já era uma realidade em 2015. Em 2018, surgiu talvez o trabalho mais importante da atualidade aí da medicina, que é o DAWN, trabalho encabeçado pelo Raul Nogueira, que é um brasileiro, né, um trabalho que mostrou o benefício da trombectomia entre 6 e 24 horas do ictus, se houvesse um mismatch entre o déficit e o infarto. O que quer dizer isso? O paciente que chega com uma clínica de um AVC grande, hemiplegia, afasia, desvio do olhar conjugado, paralisia facial central, mas que tinha uma área pequena de infarto
no exame de neuroimagem. Ou seja, é um paciente que tem um infarto pequeno, mas está grave clinicamente. O que isso quer dizer, né? Isso pode ser um indício de que ele tem uma área de penumbra a ser salva, ou seja, uma área que ainda não houve morte neuronal que você pode salvar. Então, foi um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, em 26 centros. Todos os pacientes tinham que ter oclusão do primeiro segmento da cerebral média ou da carótida interna, confirmados pela angiotomografia ou angiorressonância na admissão. Todos tinham que ter um mismatch clínico radiológico, como eu comentei, uma clínica exuberante, uma área de isquemia relativamente pequena. Os pacientes foram divididos em 3 subgrupos, né, maior ou igual a 80 anos, com NIH maior ou igual a 10, ou seja, uma clínica importante, mas com volume do infarto pequeno, menor do que 21 ml. Menor de 80 anos, NIH maior que 10, volume do infarto menor do que 31, e menor do que 80 anos, com NIH já maior, né, clinicamente um AVC mais grave, e um volume do infarto também maior. Então foram 3 grupos, subgrupos divididos. O volume do infarto era avaliado ou pela ressonância com difusão, ou pela tomografia com perfusão, né, que são métodos para avaliar volume do infarto através da imagem e de um software que chama Rapid, né, que a gente não tem no hospital. Outros critérios de inclusão, delta T maior que 6 horas, entre 6 e 24, pacientes com mais de 18 anos, independentes previamente, né, com um ranking modificado de 0 ou 1, sem sinais de transformação hemorrágica, sem infarto de maior que 1/3 do território da cerebral média, e os pacientes eram randomizados ou para receber o tratamento com trombectomia mais tratamento clínico, ou só tratamento clínico no grupo controle. A trombectomia era feita somente com um tipo de dispositivo. Eles avaliaram diversos desfechos desse trabalho. Aqui a comparação dos 2 grupos, foram 107 pacientes tratados com a trombectomia, 99 do grupo controle, 2 grupos bem comparáveis, né, em termos de base dos grupos, idade semelhante, NIH semelhante, né, os 2 grupos com a média de NIH de 17, então NIH relativamente alto. Alguns pacientes haviam sido tratados com alteplase dentro das 4 horas e meia do ictus, né, alguns pacientes também, muitos pacientes, o AVC era diagnosticado quando acordava ou não era presenciado nos 2 grupos. A oclusão, principalmente de cerebral médio, nos 2 trabalhos, 78% dos casos. E o tempo até a randomização também semelhante, 12 horas e 13 horas. Né, e o tempo do início dos sintomas até a randomização semelhante nos 2 grupos. Como é que foram os desfechos do trabalho, então? Independência funcional em 90 dias. 49% dos pacientes tratados com trombectomia e 13% dos pacientes no grupo controle. Ou seja, quase metade dos pacientes tratados com a trombectomia nesse trabalho eram funcionalmente independentes depois de 3 meses de tratamento. Então, isso aí, para quem fala de AVC, de uma oclusão de um vaso grande, é um resultado inacreditável. É muito bom. A recanalização em 24 horas, quase 80% dos pacientes tratados com trombectomia e 40% do grupo controle. Né, a média do infarto em 24 horas, só 8 ml e 22 ml no grupo controle. E o TIS-2B ou 3, 84% dos pacientes. Então, eles tiveram uma taxa de recanalização muito boa. Só para a gente entender, o TIS-0 no grupo da trombectomia, TIS-1 e TIS-2, ou seja, quer dizer, ranking 0, 1 e 2, ou seja, pacientes independentes em 90 dias. Olha a quantidade de pacientes, quase 50% no grupo com a trombectomia. Né? Já no grupo controle, menos de 20% dos pacientes independentes, né? Muitos pacientes moribundos, ranking de 5, acamados, totalmente dependentes, e quase 40% de óbito. Então, é um tratamento que se mostrou muito eficaz. Esse trabalho, inclusive, foi o menor NNT da história da medicina até então. Pacientes que eram tratados entre 6 e 12 horas tinham uma evolução melhor do que os tratados entre 12 e 24 horas. Quando a gente pega análise por subgrupos, né, grupo A, B e C que eu tinha comentado, todos mostrando benefício claro da trombectomia, independente do sexo, da idade, do NIH de base, do local da oclusão, se era carótida, do cerebral médio, se o AVC foi diagnosticado ao acordar, se não foi presenciado. Né? O importante é que todos tinham entre 6 e 24 horas. E todos tiveram benefício com tratamento endovascular. Outros desfechos, então.
morte relacionada com AVC em 90 dias não foi até menor no grupo da trombectomia, 16% e 18%. Morte por qualquer causa, hemorragia intracraniana sintomática, um pouco maior no grupo da trombectomia, 6% contra 3%. Piora neurológica em 24 horas, maior no grupo controle, né? Então, assim, um tratamento se mostrou muito bom nesse trabalho. Conclusão que eles chegaram é que pacientes que tinham AVC agudo, que tinham sido vistos bem pela última vez entre 6 e 24 horas, que tinham esse mismatch entre a clínica e a área de infarto, ou seja, pacientes que clinicamente estavam com um déficit neurológico importante, mas com a área de infarto não tão grande, não compatível com aquele déficit, ou seja, que tinham área de penumbra a ser salva, né? Em 90 dias eles tiveram desfechos muito bons comparados com o grupo controle. Então, esse trabalho revolucionou mesmo a medicina, mostrando o benefício da trombectomia até 24 horas. O Down foi publicado em janeiro, e esse trabalho, que é o Diffuse 3, foi publicado um mês depois, também na New England, que mostrou o benefício da trombectomia entre 6 e 16 horas para pacientes selecionados pela perfusão. Nesse caso, foi diferente a metodologia do trabalho. Eles pegaram um mismatch radiológico mesmo, pacientes que tinham uma área de penumbra grande e uma área de infarto pequena. Vou mostrar mais para frente como é que foi feito. Foram 38 centros, né, um core isquêmico de menos 70 ml, uma área de isquemia já definida, uma razão da área de penumbra com o core maior do que 1,8, ou seja, uma área de penumbra grande em relação ao core isquêmico, a área já de isquemia bem definida, e a penumbra maior do que 15 ml, tudo avaliado pela perfusão, tomografia com perfusão ou difusão na ressonância. Também oclusão de carótida ou de cerebral médio, randomizados ou para trombectomia com tratamento clínico ou só tratamento clínico. Aqui é só para exemplificar, esse é o software que eles usam, que chama Rapid, que é um software que avalia automaticamente o volume da isquemia, aqui da perfusão, desculpa, que é a área de perfusão, essa área verde, ou seja, uma área que está sob sofrimento neuronal, mas que ainda não houve morte neuronal bem definida. Os neurônios estão disfuncionais, mas não estão mortos, né, por causa da hipoperfusão. E a área de isquemia já bem definida, que é a área que já houve isquemia neuronal, né, a gente vê que existe um mismatch grande, ou seja, uma área de isquemia bem definida pequena e uma área de penumbra grande, né? Então, com o tratamento, você pode salvar essa área de penumbra e salvar uma grande área cerebral do paciente. A ideia do trabalho é mais ou menos essa. Eles faziam esse mismatch, penumbra e core isquêmico, através ou da perfusão pela tomografia ou da ressonância com difusão. Então, a trombectomia era realizada com devices a critério do neurointervencionista, não era nada padronizado. Vários desfechos também avaliados, mais ou menos semelhante ao Down. Grupos de base bem semelhantes também, né? O NIH médio 16 nos dois grupos. Cerebral médio também era a maior parte dos pacientes, oclusão de cerebral médio. E a gente pega aqui o tratamento entre 6 e 16 horas. Quando você pega o ranking menor ou igual a 2, mais ou menos a mesma coisa do Down, quase 50% dos pacientes independentes em 90 dias, em relação ao grupo controle, menos de 20% dos pacientes. Então, pacientes que tinham esse mismatch radiológico, ou seja, uma área de penumbra grande, uma área de core isquêmico pequeno, eles eram beneficiados pela trombectomia até 16 horas. Quando você pega o ranking em 90 dias, né, 45% dos pacientes tratados com a trombectomia e só 17% no grupo controle. Morte em 90 dias bem menor no grupo tratado com a trombectomia, hemorragia intracraniana sintomática um pouco maior, piora neurológica também menor, né? Então, e é uma taxa de reperfusão de 76%, menor que a do Down, mas também bem satisfatória. Pegando a análise por subgrupos também, mostrando o benefício da trombectomia em todos os cenários, nesse grupo de pacientes, né? Mostrando que a conclusão que eles chegam é que a trombectomia para pacientes diagnosticados com AVC entre 6 e 16 horas tem um melhor resultado em relação ao tratamento clínico em pacientes com oclusão do cerebral médio ou carótida interna e que tinha uma área isquêmica pequena em relação a uma área de penumbra grande, relativamente grande, né? Então, tinha tecido cerebral que não estava completamente perdido e que ainda era viável, né? Então, qual que é o ponto-chave aqui? O tratamento é eficaz para pacientes bem selecionados.
Essa foi a diferença básica entre os trabalhos mais antigos e os recentes. A seleção dos pacientes é muito importante, né? Nós falamos só de AVC de cerebral média e de carótida, ou seja, circulação anterior. Em relação à circulação posterior, que seria o AVC de vertebral, de basilar, né, de circulação posterior do encéfalo, aí os trabalhos já não são tão promissores. Eu peguei 3 meta-análises mais recentes, essa aqui que mostra que a trombectomia com stent retriever para pacientes com oclusão da artéria basilar é um tratamento seguro, mas que mesmo com a taxa de reperfusão boa, não existem trials randomizados para mostrar sua eficácia nesse tratamento. Essa outra, mesma coisa, parece ser um método efetivo, mas a eficácia ainda é incerta. E esse trabalho mostrou que diminui, que parece ser associado a um prognóstico ruim, apesar de ter reperfundido bem, né, por ser um quadro mais grave mesmo. Geralmente os pacientes chegam em coma, não existe tanta circulação colateral no tronco cerebral, que é a região irrigada pela basilar, né? Então são pacientes mais graves e que não existe um benefício certo da trombectomia até o momento. Em relação a perspectivas futuras, existem vários trabalhos, como eu mostrei, cada dia o número de trabalhos é imenso, né? Tem trabalhos mostrando que a trombectomia tem benefício para pacientes com aspects baixo, ou seja, menor do que 5. Então, pacientes que já chegam com uma área de isquemia bem definida, eles fizeram trombectomia e mostraram que existe algum benefício, claro que não é igual a esses trabalhos que eu mostrei. Trombectomia em pacientes pediátricos, trombectomia em nonagenários e octogenários. Claro que o benefício não é tão evidente, mas eles estão tentando acertar quais pacientes vão se beneficiar do tratamento. Pacientes que chegam com a oclusão de um vaso grande, com NIH baixo, né? Trombectomia para oclusão do segundo segmento da cerebral média, que é o M2. Trombectomia para pacientes que acordaram com o AVC, com déficit, ou com ictus indeterminado, né? E mais um trabalho mostrando a trombectomia na pediatria. Então, assim, o futuro ninguém sabe aonde que isso vai chegar, mas que a trombectomia já se consolidou como parte do tratamento, isso é um fato. Só mostrar alguns casos aqui para exemplificar. Então, primeiro caso, um paciente de 62 anos, hipertenso, diabético, tabagista, aqueles fatores de risco clássicos, chegou com hemiparesia esquerda, apesar de estar alerta, conversando o tempo todo, com isso de 30 horas. Esse foi um caso do João 23. Então, a gente percebe aqui a hiperdensidade da cerebral média, à direita, e já um território de isquemia muito bem definido no território da cerebral média, né? Isso com 30 horas de ictus. A gente sabe que nesses casos, normalmente, o pico do edema do AVC, do edema vasogênico, é entre o terceiro e o quinto dia, né? E em casos com AVC extenso e tudo, o pessoal, existe uma tendência a se realizar a craniectomia descompressiva nesse tipo de paciente. Então, paciente que estava no SUS, com mais de 24 horas do ictus, não tinha possibilidade de receber o tratamento endovascular, né? Acabou o paciente que vai ser submetido a uma craniectomia descompressiva, ou seja, tirar grande parte da calota craniana do lado da isquemia para comportar o edema cerebral, né? E depois de um tempo, quando o edema se resolver, volta com o osso. Mas é um paciente que grandes chances de ficar com sequela para o resto da vida, uma sequela definitiva, né? Tirando todas as complicações que uma grande cirurgia como essa pode provocar. Então, infelizmente, no SUS não é uma realidade e o paciente já chegou com um tempo maior de isquemia. Esse segundo caso, uma paciente do sexo feminino de 32 anos, uma jovem, tabagista, usuária de anticoncepcional oral, chegou no pronto-socorro do Biocor. Esse caso foi no Biocor, chegou com afasia global, hemiplegia direita, paralisia facial central direita, desvio do olhar conjugado para a esquerda, ou seja, uma clínica exuberante de um AVC de território cerebral médio, né? Com ictus de 40 minutos. Essa foi a tomografia da admissão dela, a única, talvez uma hipodensidade começando a se formar aqui, né? Mas o que chamou muita atenção era a cerebral média esquerda hiperdensa, que a gente nota aqui. Isso é um sinal ou de que existe uma hipoperfusão arterial aqui, que poderia indicar uma oclusão da carótida, ou que existe um trombo na cerebral média, né?
e então uma oclusão de um vaso grande. Essa paciente, se não fosse tratada, claro que ela recebeu a trombólise endovenosa, chegou com menos de 4 horas e meia e não havia critérios, contraindicação para trombólise. Então, a gente começou a trombólise venosa, mas a gente sabe que nesses casos de um vaso grande, a trombólise não deve reperfundir. Então, a paciente que, se não reperfundir esse vaso, ela vai ganhar uma isquemia grande, né, no hemisfério esquerdo, vai acabar caindo numa craniectomia descompressiva para salvar a vida, mas não para melhorar do déficit. Nesse dia, por incrível que pareça, a angiotomografia estava estragada, a gente não conseguiu fazer, a gente subiu direto para a hemodinâmica, ela tinha uma oclusão da carótida interna esquerda, né? Foi feito o tratamento com a trombectomia, a gente observa a reperfusão completa da cerebral anterior e da cerebral média, né? Aqui o coágulozinho foi retirado com a trombectomia mecânica. Essa paciente, um mês depois, ela estava andando, claro, com alguma dificuldade, ainda mantendo uma afasia, né? Ela conseguia falar poucas palavras, mas conseguia compreender quase tudo já. Ela até tem uma página no Instagram, mostrando como é que foi a reabilitação dela e tudo. Então já tem 2 anos e um pouquinho, né, do AVC dela. Ainda hemiparética direita, né, uma paresia pior na mão, mas já entende tudo, fala algumas frases, algumas palavras, né, e está feliz e está independente, relativamente, parcialmente dependente, mas mostrando benefício do tratamento para ela, que era uma paciente que ou ia ganhar uma craniectomia descompressiva, né, ou ia ficar completamente sequelada e dependente para o resto da vida. Mais um caso, uma paciente também feminina, de 53 anos, hipertensa e tabagista, chegou com hemiplegia esquerda com 1 hora de ictus, a tomografia dela, a mesma coisa, a hiperdensidade aqui da cerebral média, o primeiro segmento dela, né, do lado direito, lembrando que a tomografia, esse é o lado direito, esse é o esquerdo, é como se você estivesse vendo de baixo, né? Então, cerebral média direita, hiperdensa. Essa fez a angiotomografia, só que eu não tenho as imagens, mas mostrou uma oclusão carótida interna direita. Na angiografia, a gente pôde perceber a carótida fechada, né, com sinais de dissecção da artéria. E quando subiu com o catéter, a gente percebeu uma oclusão também da carótida interna, parecida com o caso anterior, mas aqui do lado direito. Foi feita uma aspiração. Então, sobe com o catéter até próximo do trombo, aspira o trombo, injeta contraste de novo para ver se houve reperfusão. Aqui reperfundiu a cerebral anterior, mas a cerebral média continuou fechada. Então, subiu com o catéter até a cerebral média, aspirou o coágulo, e a gente vê uma reperfusão muito boa da cerebral média de todo o seu território, inclusive com as artérias perfurantes, lentículas estriadas, né? Essa paciente chegou hemiplégica, completamente paralisada. Logo depois do tratamento, ela já conseguia mexer, entendendo tudo, né, do lado direito, a isquemia. Então não havia afasia, mas ela já melhorou a força no imediato. Foi uma melhora até inesperada, né? A gente espera uma melhora em 90 dias. Nesse caso, ela teve uma melhora imediata. E 5 dias depois, ela já estava andando sozinha pelo hospital, né? Então, assim, um tratamento impressionante na maior parte dos casos, quando é bem indicado e quando é bem realizado. A gente já vê que ela já tinha uma melhora quase completa da força no braço, né, entendendo tudo, a isquemia do lado direito, não envolvia a linguagem, mas com uma melhora quase completa da hemiparesia. O paciente ficou independente com 1 semana do tratamento. Por sinal, ela era dona de uma fábrica de doce, levou doce para todo mundo, então acabou que foi bom para todo mundo o tratamento. O que existe, então, de recomendação atual do último guideline de 2019, né, da ARRA, em relação ao que é 1A de evidência? Pacientes que preenchem critérios para trombectomia mecânica, a realização de exame de imagem não invasivo para avaliação da circulação é recomendado, ou seja, tomografia só não é suficiente mais. A angiotomografia deve ser feita, é um exame rápido, não invasivo, com uma taxa de complicação baixa, né? Então, a angiotomografia é fundamental já na admissão. Então, o paciente chegou com déficit agudo, menos de 6 horas, tomografia e angiotomografia de cara.
Paciente que tem uma suspeita de uma oclusão de um vaso grande, que não fez essa avaliação vascular, deve ser feita no mais rápido possível. Isso é um A de evidência. Pode ser feito durante a infusão da alteplase, se estiver dentro das 4 horas e meia, né? Mas o estudo vascular é recomendado. Isso se aplica também a pacientes com história de insuficiência renal, deve ser feito, mesmo antes da, do resultado da creatinina, nível 2A de evidência, né? E o paciente que é candidato à trombectomia, vale a pena fazer um estudo extracraniano também, da carótida, da vertebral, do arco aórtico, até para planejar já como é que vai ser o tratamento endovascular. A avaliação de fluxo colateral, acho que não é o objetivo aqui, mas existe algum benefício também de fazer, já na admissão, né? Em pacientes entre 6 e 24 horas do ictus, os critérios do Down devem ser aplicados, o nível 1A de evidência, né? Pacientes dentro das 6 horas, com um aspecto maior ou igual a 6, a tomografia e a angiotomografia, ou a ressonância e a angiorressonância, é recomendado, você não precisa fazer estudo de perfusão, que é só nos trabalhos com a janela estendida, maior que 6 horas. Pacientes que são elegíveis, tanto para alteplase endovenoso, quanto para a alteplase mais a trombectomia, os dois devem ser feitos, né? Então, isso é o nível 1A de evidência. O alteplase não foi esquecido, não. Até 4 horas e meia, o tratamento com alteplase também deve ser feito, se não houver contraindicações, né? O que não deve ser feito? Se o paciente é um candidato possível à trombectomia, observar se ele vai melhorar com alteplase ou não, para ver se você vai levar para a hemodinâmica. Isso é uma má prática médica, isso é nível 3 de evidência que não deve ser feito. Então, esperar o paciente melhorar só com alteplase não deve ser feito, até porque a gente sabe, a gente viu, que pacientes que têm uma oclusão de um vaso grande não vão reperfundir, né? Então, eles têm que fazer o tratamento com a trombectomia para abrir aquele vaso que a alteplase não vai conseguir fazer. O stent retriever deve ser utilizado se o paciente preenche aqueles critérios, né, previamente independente, oclusão de carótida ou de cerebral média, idade maior do que 18, NIH maior do que 6 e o aspects maior do que 6, com a punção até 6 horas do início dos sintomas, 1A de evidência. Em relação à aspiração, né, ou o stent retriever, também não é objetivo aqui da aula, falar sobre técnica, mas também é possível fazer a aspiração. Os critérios do Down ou Diffuse 3 devem ser aplicados para avaliação da trombectomia mecânica, o nível 1A de evidência, né? O Merci, que foi aquele stent utilizado nos trabalhos de 2013, caiu em desuso, né? O stent Retriever é preferencial, também é o nível 1A de evidência. O objetivo é uma reperfusão do vaso completa, né? Um TIS2BO3. Deve ser atingido o TIS2BO3 o mais rápido possível, dentro da janela terapêutica, né? E dentro de 6 e 24 horas é possível, mas quanto mais rápido o tratamento, melhor. Tem aí, utilizando os critérios do Down, né? Ou do Diffuse 3 até 16 horas. Aqui já mais a parte em relação a cuidados clínicos, também não é o objetivo da aula. Eu acho que vale a pena todo mundo ler esse guideline, tanto os clínicos, cardiologistas, intensivistas, para ter uma noção do tratamento da fase aguda, da parte clínica, né? A trombólise muitas vezes vai ser feita pelo clínico, não pelo neurologista. Então, vale a pena ler isso e ter pelo menos uma noção muito boa de AVC. A fibrinólise, a trombólise intraarterial caiu em desuso, a trombectomia mecânica com stent, ela é recomendada ao invés da trombólise intraarterial. Esse trabalho que eu mostrei da New England de revisão traz esse fluxograma do tratamento da fase aguda do AVC. Posso mandar para vocês depois, né? A ideia aqui é só dar uma pincelada geral. Mas acho que era isso que eu tinha para mostrar. A ideia geral aqui é mostrar a importância desse tratamento, né, no AVC, tratamento que revolucionou a medicina aí. A gente tem uma prevalência grande de AVC no hospital. O perfil dos nossos pacientes é esse, são pacientes mais velhos, com múltiplas comorbidades. Muitas vezes a trombólise vai ser contraindicada e a trombectomia é uma opção de tratamento, se houver uma oclusão de um vaso grande. O clínico, né, o cardiologista, o intensivista, geralmente são os médicos que fazem esse primeiro atendimento,
Então, essa noção é essencial, saber que horas foi o ictus, tratar clinicamente se vai tratar ou não a hipertensão, e glicemia, monitorização, 2 acessos, tomografia e angiotomografia arterial, tanto de pescoço para avaliar a carótida, quanto de crânio, para ver se existe oclusão cerebral média, de carótida, né? Então, só a tomografia muitas vezes não é suficiente mais, não podemos deixar passar um paciente que tem benefício do tratamento e ele ficar sem o melhor tratamento possível. Isso não pode acontecer, né? Isso parte muito de uma equipe multidisciplinar. Lá no hospital a gente tem essa facilidade de ter os residentes da neuro bem disponíveis, mas em muitos lugares o tratamento é feito, né? Você vai estar em outro hospital, você tem que começar a trombólise e encaminhar para um lugar que tem trombectomia, né? Mas você não pode perder tempo com o paciente com AVC. Basicamente é isso, acho que o que eu tinha para falar. Valeu, François. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida aí. Obrigado aí, Fran. Cadê a turma? Rosana, tá por aí ainda? Sim. É um tema difícil, né? Mas quem tiver qualquer dúvida, Tema se a gente puder ajudar. Você abordou desde o início, né? Para quem não é neurologista e está sempre em aprendizado, foi muito importante a gente poder revisar junto com você todos esses trabalhos, então você está de parabéns. Eu gostaria de abrir para umas perguntas, porque depois eu acredito que está todo mundo querendo te fazer, né, algum comentário ou tirar as dúvidas que são importantes. Nos nossos pacientes lá do Hospital Biocor, em que a gente tem muito paciente cardíaco também, né? Apesar de que é um hospital hoje aberto a todas as patologias. Nós temos muitos pacientes que usam os novos anticoagulantes, não são mais novos, né? Mas os anticoagulantes diretos. Esses pacientes que chegam utilizando, né, não mais a varfarina, mas os novos, em que a gente não tem uma noção da anticoagulação dele. Tem algum protocolo especial para esses pacientes? Vocês já tiveram algum caso semelhante que o paciente falou, eu usei Xarelto, eu usei Eliquis? Isso é muito frequente, né? A gente vê muito paciente usando anticoagulante, principalmente o Xarelto, por algum motivo, tendo AVC de grandes vasos. Você viu que eu não falei de anticoagulante hora nenhuma em relação à trombectomia, mas o uso de anticoagulante muitas vezes contraindica a trombólise, né? Então, são pacientes que têm que ser submetidos a um estudo vascular, porque são pacientes que podem se beneficiar de um tratamento e muitas vezes eles não vão ser candidatos para trombólise pelo fato de estarem usando anticoagulante, mas vão ser candidatos para trombectomia. E a gente vê muitas vezes paciente em uso de anticoagulante com oclusão de grandes vasos, de carótida, de cerebral média, né? Então, é uma opção de tratamento a trombectomia nos casos bem selecionados. Isso é bem frequente. E você falou que a gente não utiliza mais o RTPA intraarterial. Numa possibilidade, né? Fazendo um exemplo, se você está lá com um paciente na mesa e não conseguiu fazer a trombectomia, é uma opção terapêutica a gente utilizar um RTPA intraarterial nessa situação? Acho que o Rogério está aí, vai poder responder melhor. Mas é um tratamento que não mostrou benefícios bem evidentes em relação à trombectomia, mas assim, em casos muito selecionados, eu acho que ainda é válido, porque é aquele desespero de você não ter nada para fazer, sabendo que o paciente vai ficar extremamente sequelado, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal faz até meio que off-label para casos bem selecionados, mas é uma opção, né? Caiu em desuso, mas ainda não é 100% contraindicado, né? Acho que o Rogério vai saber falar melhor, mas ele está caminhando aí. Obrigada, viu? Parabéns pela aula. Excelente. Marco Túlio, Mariana também estão aí, vão Fran, saber falar melhor do que eu. enquanto o Rogério não responde, qual seria assim, a mensagem mais para a clínica médica assim, que você poderia chamar mais atenção? Eu sei que não foi uma aula assim, mais para neuro e neuroclínica, mas para a clínica médica, para a gente fazer uma relação com a clínica médica, para todo mundo falar a mesma língua. Qual seria assim, o Eu acho take-home que message para essa o atendimento inicial do AVC vai ser feito pelo clínico, pelo cardiologista. Muitas vezes a gente chega, a confusão já está no meio do caminho, né? Então, saber fazer uma anamnese bem feita, suspeitar
de um evento isquêmico agudo, né? O AVC é um quadro agudo, súbito, a pessoa está bem, de repente ela está com déficit, diferente de um quadro de tumor, que a pessoa ficou em paresia progressiva, por exemplo. AVC não, a pessoa está bem, de repente ela está com paresia, dificuldade de linguagem, é um quadro súbito. Isso é uma mensagem muito importante, muita gente tem muita dúvida em relação a isso, né? Então, saber fazer uma boa anamnese, suspeitar de um quadro de um evento isquêmico agudo. O primeiro atendimento é fundamental, monitorização, glicemia capilar, 2 acessos calibrosos, que um deles você vai precisar para fazer a angiotomografia, então não pode ser um acesso de um calibre pequeno, já pega 2 acessos, monitorização, revisão laboratorial, glicemia, tudo isso é importantíssimo, né? E tomografia, em muitos casos, já angiotomografia de cara, se houver menos de 4 horas, menos de 6 horas dos sintomas. Acho que talvez sejam essas mensagens mais importantes. A trombólise não pode ser, eu acho que é fundamental todo mundo ter uma noção boa de trombólise. Lógico que lá no hospital a gente tem facilidade, que tem a turma da neuro é muito presente, né? Então a gente indica, mas em muitos locais quem vai indicar a trombólise e fazer a trombólise é o clínico, né? Então, assim, vale a pena ler esse guideline de 2019 e ter essa noção do tratamento da fase aguda do AVC. Mas, então, todo mundo tem que lembrar, né? Trombólise é um tratamento ainda, mas a trombectomia tem um papel muito importante nos AVCs de grandes vasos. Obrigado, Fernando. Lembrar que é a opção de tratamento também. Lembrando que o microfone todo mundo está desligado, quem quiser falar é só clicar e liberar o microfone de cada um. Marco Túlio quer falar enquanto o Rogério chega? Fran. A Mariana chegou. Eu estou aqui também. Pode primeiro, Marco Túlio. Parabéns pela aula, cara. Parabéns mesmo. Sua aula ficou muito boa, bem completa. Deu um apanhado muito bacana. Acho que todo mundo entendeu bem seu recado. E você passou a história aí dos últimos, vamos dizer aí, os 25 anos, né, no AVC. Antigamente, quando eu era aluno ainda, eu passava com o pai do Eustáquio, o Eustáquio está aí, a gente passava lá no João 23 e muitas vezes a gente olhava, isso aqui é um AVC, não tem nada para fazer. E aí a história da trombólise trouxe à tona de novo a história do AVC, né? Então todo mundo começou a estudar mais AVC e esse recado final seu é muito importante, né? Déficit súbito, um déficit neurológico súbito, tem que pensar em AVC. E aí veio a trombólise, você falou muito bem, aí, inicialmente 3 horas, depois 4 horas e meia com ECAS 3. E eu acho que um recado extremamente importante que você citou e falou muito bem é sobre a seleção de pacientes. Quando apareceu a trombólise, a gente via que esses pacientes que tinham obstrução de vaso grande, então, principalmente carótida interna, cerebral média, a gente trombolizava. Muitas vezes, você sabe que até reabria esse vaso na hora da trombólise, a gente ficava feliz na hora que a gente estava fazendo a trombólise ali, depois fechava. E aí a trombectomia veio e faz esse sucesso todo para esse tipo de paciente, porque realmente resolve, né? Coisa que antes não resolvia com a trombólise. Então, o que você citou sobre a seleção de pacientes é extremamente importante. Então, aquele paciente que chega dentro de 4 horas e meia, não tem um NIH tão alto, a trombólise endovenosa ainda tem seu papel. Rosana perguntou dos NOACs, além da trombectomia, mas o que você pode usar também é o reversor, né? O Praxbind ou o Andexanet. E agora, o Fran frisou que muitas vezes a gente vai precisar, para selecionar melhor esses pacientes, um exame para avaliar a circulação. E aí ele falou da angio-TC, que é um exame muito disponível para a gente lá no hospital. Então, faria TC e angio-TC e rapidamente.
visto uma obstrução de grandes vasos, mandar para a hemodinâmica para poder fazer a trombectomia. Os resultados são maravilhosos, ele mostrou bem isso. Uma pena que a gente ainda não tem no hospital, e o Fran também citou, que é essa avaliação da penumbra, né? O mismatch entre a difusão e a perfusão. Você vê o que morreu e o que ainda pode ser salvo. E aí ele citou o programinha do RAPID, que já está disponível em alguns hospitais de Belo Horizonte. Eu acho que é um ponto a ser visto lá com a Érica, com o Hector, a aquisição desse programa, porque eu acho que ia ajudar muito a gente lá, né? Nitidamente dá para a gente ver o que pode ser salvo e o que já não dá para ser salvo, inclusive pensar nesses de área que já tem uma isquemia, uma morte neuronal bem definida, que algumas vezes esse método pode fazer mais mal do que bem, né? Pode dar mais sangramento cerebral do que benefício. Então, acho que dentro do hospital, o mais difícil, nós temos uma parte tecnológica boa, acho que só falta essa avaliação de perfusão, e eu acho que uma coisa muito difícil é a questão humana, né? E lá dentro do Biocor, é impressionante como é que a gente tem... A equipe está bem capacitada, né? Desde os residentes, haja visto a aula que o Fran acabou de dar. Quer dizer, os residentes estão muito bem doutrinados. E essa questão humana nossa é sensacional. Acho que a gente tem que aproveitar mais isso do ponto de vista agora tecnológico. Talvez avaliação de perfusão. No mais, Fran, parabéns. Muito bacana. Valeu. Show de bola. Zeca está lembrando de um negócio que eu vou mostrar para vocês. Esse trabalho aqui desse ano chama Resilient, que é um trabalho que mostrou o benefício da trombectomia no SUS. Né? Foi publicado esse ano na New England. Então, mostrou o benefício tanto clínico, lógico, quanto financeiro. O paciente que submetido à trombectomia teve menor gasto porque ele teve uma melhor recuperação. Então, a trombectomia deve estar disponível no SUS em breve por causa desse trabalho aí que o Zeca lembrou. Boa, Zeca. Mariana? Oh, sensacional a aula, viu? Muito bom. Para variar, o Fran brilhando. Sumiu. Mari? Está cortando a sua voz. Acho que deve ser a internet. É a internet. Não, acho que ela colocou no mute. Sem querer. Ah, será? É possível. Coloquei no mute. Aí é difícil. Aí é difícil. Aí é mais difícil. A gente consegue, mas... Primeiro, assim, Fran, dar os parabéns. A aula foi brilhante mesmo. A gente fica muito feliz com essa desenvoltura que vocês estão. É muito bom. Achei muito bem colocado tudo. É importante isso que você colocou, que a trombólise e a trombectomia são procedimentos separados e complementares, né? Um não exclui o outro, a gente avalia junto, foi muito bem colocado, a questão da escolha dos pacientes. E eu acho também que tem um ponto interessante aí no acompanhamento conjunto, que o desfecho para a gente, do paciente, depende muito da condução clínica depois do procedimento também. Sem dúvida. Ou trombectomia, né? Então, assim, é muito importante o cuidado desse paciente nas horas subsequentes, principalmente as primeiras 24 horas. Esse paciente tratado, ele tem, entre outras coisas, um risco maior de sangramento intracraniano. Então, é muito importante um controle pressórico, uma monitorização legal. E, muitas vezes, não aí no hospital, porque aí está muito legal, a dinâmica de entrosamento entre as equipes está muito boa, mas às vezes o que a gente vê é que o paciente é tratado e aí ele entra num limbo depois disso. E aí não necessariamente a gente vai ter o resultado esperado pelas pesquisas. Então é importante fechar tudo, né, para fazer o melhor pelo paciente. Mas eu acho que nós estamos muito legal.
no meu R1, eu lembro que a gente tinha uma taxa de transformação hemorrágica muito grande. O paciente era tratado, chegava 3 dias depois, sangrou aquela área isquêmica toda. Principalmente por causa do cuidado no CTI, né, do pós-procedimento do controle pressórico. Então, do R1, final do R1 para frente, a gente começou assim, a ter uma integração muito boa com os plantonistas do CTI, passar certinho as orientações em conjunto, porque esse controle pressórico faz muita diferença no pós-procedimento, né, e na diminuição do risco de transformação hemorrágica. Principalmente o controle pressórico, mas controle intensivo, né, como um todo. Rogério? Parabéns pelo pedaço da sua aula. Eu tinha certeza que a aula era 20 horas. Saí correndo de uma reunião para assistir sua aula quando eu já estava no final, cara. Ai, essa foi boa. Mas é isso aí. Eu acho que sobre o uso do Actilise na intra-arterial, né? A gente fez isso há muito tempo, porque não tinha os stents, né? Então funcionava, né? Você colocar um microcatéter ali na cerebral média ocluída e fazer o Actilise e até dissolver o trombo. Mas a incidência de abertura não era muito grande, né? Então, assim, você ficava um pouco frustrado com isso. Já tem alguns trabalhos hoje mostrando que quando você faz trombólise precoce associada à trombectomia, quando você tem migração de pequenos êmbolos distais, termina o Actilise agindo naquele trombo, e tem alguns casos que você fica surpreendido que, assim, na angiografia final, você vê que tem alguns raminhos ocluídos distalmente, mas na tomografia de controle do outro dia está excelente, está tudo muito bem, sabe? Então, certamente tem uma contribuição. A mensagem hoje é que assim, a trombólise não pode atrasar a trombectomia mecânica. Eu acho que isso aí é fundamental, né? Assim, tem algum serviço, até o da Gisele também, que está lá do Einstein e tal, então ela fala que é o seguinte: o paciente chegou, fez TC, AVC, a trombólise começa na hora, enquanto vai fazer a angiotomografia. Então, a trombólise já começou. Então, todo paciente que vai para a trombectomia, ele certamente foi trombolizado também, sabe? Mas o importante é isso, é ter o kit dentro do tomógrafo, né? Porque tirou o paciente de tomografia, vai discutir o caso, vai buscar o trombolítico, faz ou não... Aí já atrasou, entendeu? Uhum. Fez tomografia, é AVC, tem um déficit grave, não tem área isquêmica nem nada, começa o trombolítico e faz o anjo-TC. Tem oclusão de grande vaso, vai direto para a hemodinâmica, entendeu? Porque aí a gente sabe que a taxa de abertura é muito maior, né? Eu acho que é essa que é a prática aí. Mas beleza, bom demais. Bom desculpa demais. O furo aí, Fernando. Não. Eu jurei que era às 8 horas. Fica tranquilo. Rosana, isso aqui foi talvez o início de um programa que a gente pode ter com frequência, que a gente tem muito no hospital nosso, direcionado para a parte vascular, tanto coração como a neuro. Então, pode ser o início de uma série de aulas. Então, hoje é aniversário meu do casamento, Marta já está no restaurante. Mas como a ciência fala mais alto, né? Eu e Fran estamos cumprindo o que foi prometido. Eu acho que foi num tempo bom, a discussão foi legal. Fran vai passar os trabalhos para quem tiver interesse depois, né, Fran? Hein, Rossana? Foi legal demais. Se quiser dar as palavras finais, Rossana. Que o Fernando está com fome já e a Marta está brava. A ideia era essa, né? A ideia era essa. Parabéns, Fernando e Marta, pelo casamento. Obrigado, Flávia. Isso mesmo, parabéns, né? Pronto, turma. Alguém mais quer falar alguma coisa? Estamos aptos aqui. Rossana? Fernando, diga. Essa parceria que a gente tem no Hospital Biocor, né, nós do Corpo Clínico, é isso que a gente tem que levar para os nossos especializandos, para os nossos alunos, porque isso já existe entre a gente há muito tempo. Eu, você, Marco Túlio, Mari, Rogério, Francisco, Gustavo, toda a equipe do CTI, eu acho que nós todos do Corpo Clínico já fazemos isso muito bem. É muito difícil chegar um paciente hoje no pronto-socorro e a gente não ter a equipe da neurologia nos ajudando, nos auxiliando. Então, fica muito fácil para a gente fazer esse atendimento. Mas o nosso objetivo aqui é formar os nossos alunos para o mundo, e não para um hospital Biocor. Eles têm que ter a oportunidade de fazer o melhor tratamento onde eles estiverem. E se eles não têm, pelo menos eles sabem que tem que fazer. Então, assim, eu agradeço muito a equipe da Neuro, né, na Neurorádio, da Neurocirurgia, Neuroclínica, que estão sempre à disposição da gente, a qualquer hora. Né? Eu tive recentemente a necessidade de buscar um colega aí de madrugada para o pai de uma amiga, e eu fui extremamente bem
recepcionada e ajudada 100%. Então, é isso que a gente quer mostrar para todo mundo. A ciência está aí, mas sem nós na frente, para buscarmos e fazermos tudo pelo nosso paciente, ciência nenhuma dá certo. Então, parabéns, François, você é exemplo para todos os especializandos do hospital pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo, mas, sobretudo, pela sua educação e humildade. Então, muito obrigado pela aula de hoje, viu? Obrigado, obrigado. Pronto, galera. Mais algum comentário? Não, parabéns para toda a família, né? Valeu, Antônio Carlos. Obrigado aí, turma. Dá um meu beijo na Marta lá. Obrigado. A aula está gravada, eu vou passar para você, Rosana, que ficou legal, né? E a gente vai ter outras oportunidades, Rogério falar, Marco Túlio, Eustáquio tem umas aulas muito boas. Eustáquio também. Se quiser, a parte vascular, a gente faz uma grade à parte, se vocês tiverem interesse. Já estamos vendo isso, né, Rogério? Sim, com certeza. Um grande abraço para vocês todos. Boa noite. Valeu, namastê. Um abraço. Até mais. Falou, Fran. Namastê. Valeu. Obrigado a todo mundo aí pela paciência. Valeu, turma amiga. Eustáquio, você está aí, não falou nada, né? Parabéns. Patrícia, maravilhosa. Um abraço a todos. Depois a gente responde as perguntas que foram feitas. Tchau, Mari.